Isso. Eu deixei o material para vocês, todos os até agora 9 PPTs, que são mais ou menos 2 a 3 por aula, né? E essa é a nossa quinta aula. Então, eu acho que teve uma aula que teve 3, ou teve uma aula que teve 1, mas são mais ou menos 1, 2 por aula, né? 1, 2, 3 por aula, e totalizam hoje 9 PowerPoint, estão no material do Teams. Estão dentro do Teams, onde você clica lá em material, aparece para você baixar. Eu também peguei os vídeos do YouTube, baixei e coloquei no Teams. Então, não tenho certeza qual que é o mais fácil para todo mundo, né? Mas eu coloquei lá para o Teams. Eu acho melhor não baixar, não enviar por e-mail, porque são 17 mega. Eu acho que vai ser mais difícil. Meu filho está aqui. Oi, quer aparecer na câmera? Quer empurrar. Alto. Então, vamos lá, vamos começar. Botar o meu óculos 3D. Isso não é seu óculos de 3D. Dá licença que eu estou dando aula, Adriano. Então, vamos lá. Estão vendo aí meu desktop? Sim. Dá licença que é sério. Adriano, é sério. Bom, essa aula eu vou ter que cortar um pedacinho. Vamos lá. Eu vou voltar. A gente estava mais ou menos por aqui no final da aula passada. E eu vou voltar um pouquinho. A gente estava falando sobre a SembDPIC e sobre o Blink, né? Então, esse é o primeiro programa que a gente vai fazer com a SembDPIC, que é o Blink básico, né? Quando a gente fez o Blink em C, a gente usou várias coisas que tem disponível no C, né? E várias facilidades que a gente tem disponível no C, e isso acabou fazendo com que a gente não tivesse que aprender um monte de coisas. Na época do Blink em C, a gente não aprendeu, por exemplo, banco de memória, a gente não aprendeu como é que o delay funciona, e funcionou. O LED piscou, a gente fez programa com display, a gente fez programa com chave, a gente fez um monte de programas sem ter noção exatamente como o processador funciona, né? E essa é uma característica do C, e é uma característica de linguagem de programação de alto nível. Quanto mais alto nível de programação, menos noção você tem do que está acontecendo com o hardware, né? Exatamente como ele funciona. Então, as linguagens de programação de mais alto nível ainda que o C, você passa a perder noção de memória, né? Noção de armazenamento, e você, em compensação, você passa a ter uma linguagem que é mais natural, cujo funcionamento é mais parecido com a nossa forma de pensar e não com a forma com que o computador funciona. Então, a gente não aprendeu como o delay funciona e a gente não precisou mudar o banco de memória. Tudo isso é feito pelo próprio compilador. O compilador faz isso, né? O que é o compilador? O compilador é um programa que, no nosso caso, a gente está usando o microC com K. Ele é um programa em que você baixa, ou já vem no sistema, por exemplo, vários compiladores C, tradicionalmente já vem no Linux, né? Mas o microC não, o microC
você baixa e ele pega um programa em C, que é um texto, né? É um texto, e esse texto vira, através do compilador, ele vira assembly já montado, né? Ou seja, ele vira o que a gente chama de X. Se a gente estivesse trabalhando com um sistema operacional e a gente estivesse compilando para rodar naquele sistema, por exemplo, você tem o Windows na sua casa e você está criando um programa que vai rodar no Windows. Quando isso acontece, ao invés de X, você gera um EXE, executable, né? Executável. O X você gera quando você está compilando numa plataforma que não é a que vai rodar o programa, que é o caso aqui. O microC roda no Windows, mas ele gera código para ser executado pelo PIC. Então, ele não está compilando na mesma plataforma que ele está rodando. Né? Esse cara roda no Windows, ele compila código para isso se chama cross-compilation, compilação cruzada, né? E é muito comum quando você não tem capacidade de processamento no sistema final para poder rodar o programa, né? Então, você primeiro compila. Então, esse processo aqui se chama compilação. E ao contrário da montagem... Oi. A gente não está vendo sua apresentação PowerPoint, não. A gente está vendo o seu Windows Explorer, eu acho. Eu, pelo menos. Eu também estou vendo o Windows Explorer, a pastinha com as apresentações. Obrigado. Ai, que droga. Nossa, mas que podre. Cara, isso é realmente absurdo. A Microsoft, ela realmente ela tem... Sim. Microsoft, ela gosta de me sacanear. Agora tá, né? Realmente não tava, ele tava achando que... Agora sumiu? Não. Agora sumiu de novo. Agora sumiu. Eu apertei ESC e ele achou que acabou a apresentação. Não. Apareceu de novo? Apareceu. Deixa eu dar ESC. Agora o ESC não vai. Meu Deus, realmente... Agora vocês estão vendo a apresentação, né? Então, eu não tinha... Aqui nessa primeira slide, eu mais falei do que mostrei, né? É mais aqui que eu estava falando que isso aqui é o programa e esse processo aqui se chama compilação. Né? Compilação. Ou compiler, né? O compilador que a gente usa é o microC com K, é um compilador free, se não me engano, até 512 bytes. 512 bytes de assembly montado. Né? Seu programa pode ser muito maior que isso, e geralmente é maior que isso. Mas o assembly montado, ele só pode ir até 512K na versão free do microC, que até hoje eu nunca ultrapassei. Eu nunca fiz nenhum programa que ultrapassasse 512K, mas teoricamente ele poderia ir até 2K. Aliás, não, desculpa, 512K não, 512 bytes. 512 bytes. Ele poderia ir até 2K. E eu nunca ultrapassei esse limite de 512 bytes. Nenhum programa que eu fiz até hoje ultrapassou esse limite. O PIC realmente é bem conciso, bem pequeno em termos do seu uso de memória, né? Então, como a gente está tentando programar em Assembly agora, no Assembly não há compilador. Professor? Então não há... Oi. No caso aí, esse 512 bytes, só que deu uma falhadinha aqui.
o programa escrito em C, porque ele vai ser convertido para X, aí pelo micro-C, pelo compilador. Né? Mas ele em C, o arquivo texto, como é que é a ideia do tamanho dele, 512 ou 2K? Não. O arquivo texto original pode ter o tamanho que for. Se você colocar comentários, por exemplo, ele vai ficar enorme, né? Embora isso não seja nenhum problema para o PC. Lembrando que essa parte aqui está no PC. Então, no PC você vai ter giga de tera nível de memória. Então, isso não é um problema para o PC, né? Agora, desse lado aqui é o PIC, né? E desse lado aqui, o programa já montado, o X, né, o arquivo X, ele pode ir até 2K no PIC16F, né? Mas o compilador, ele só é free até 512. Eu acredito eu que se você tentar montar um programa maior que 512, ele vai te dar compre o programa, né? Alguma coisa assim, né? Compre esse programa, ele não é free, não sei o quê, não sei o quê. Se isso fosse um problema sério, a gente já tinha abandonado o micro-C, porque existem outros, né? Existem outros compiladores para PIC, sem essa limitação. Eu só achei, na época, a gente achou o micro-C mais fácil de usar. Né? E você lembra que a gente usou ele um pouco? Ele não é tão fácil de usar, não. Ele é enroladinho. Mas a gente ainda achou ele mais simples que os outros. Né? Então, a gente acabou ficando com esse micro-C. O fato é que ele é free para baixar, para usar, até 512K. Não, 512 bytes. K não, 512 bytes. A gente está tão acostumado a trabalhar com PC que para a gente megabyte, K é mais comum, né? Enquanto no PIC é mais comum você ter quilo, né? Quilo e bytes, né? Aí, no terceiro período, a professora Marta, como sobrou tempo em Digitais 2, ele passou um programa em Assembly de PIC para a gente, o do Piscanet. É mais ou menos o que a gente está vendo agora. E aí, quando a gente copiou o programa que ele pôs no quadro. E só que a gente digitou o programa no MPLab. Eu achei meio chatinho de usar o MPLab. Muito mais difícil, sem dúvida, sem dúvida. O MPLab é a ferramenta free que a Microchip disponibiliza. E ele tem aquela cara de Windows 3.11, né? O Windows antigo. E ele é horrível, absolutamente horrendo, ferramenta terrível, muito ruim para usar, né? Mas o legal dele é que ele tem um compilador, ele tem um montador assembly montado, quer dizer, pronto para você usar, né? E você tem umas ferramentas interessantes de simulação, e gravação, ele faz tudo no mesmo programa. Ele grava, essa é a grande vantagem, né? Trabalhando com o micro-C, te obriga a ter dois programas, né? O micro-C tem um gravador, mas não funciona muito bem para todos os PICs. Então, o MPLab tem essa vantagem. O MPLab é completamente free para qualquer PIC. Tá? Existe um outro compilador, agora eu não vou lembrar o nome, acho que é ISS ou TSS, que é free, é totalmente free. Mas, no final das contas, CSS. Ele é totalmente free, mas a gente acabou usando ele um tempo e achando ele mais complexo para os alunos e para a gente também, né? Tem que ser fácil para todo mundo, né? E para localizar, professor, só para passar essa questão, agora que o Vitor falou, o MPLab micro-C, a gente está aprendendo a escrever tanto em C quanto em também Assembly. Os dois, né, se eu for escrever em C ou em Assembly, em ambos eu consigo fazer as duas coisas? Quais duas coisas? Se ambos funcionam? Funciona.
Não, se eu consigo escrever em C nos dois, ou se eu consigo escrever em assembly nos dois. Você diz no micro-C, o micro-C, se não me engano, não aceita assembly. Eu não tenho certeza se tem uma forma de... Eu nunca fiz. De repente, existe um jeito de fazer. Eu não me lembro se tem. Então, agora, o MPLab não é que ele funcione nos dois. Você escolhe, quando você cria o projeto, você escolhe se você vai usar CSS ou se você vai usar, ou seja, o compilador C, né? Ou se você vai usar Assembly. Então, você tem que escolher antes, né? O Proteus, por exemplo, ele funciona só com Assembly. Se você fizer alguma coisa em C, você pode pegar o X já pronto e colocar no simulador, né? Então, no final das contas, as ferramentas todas com C e Assembly. De alguma forma funciona, né? Eu estava falando... sim. Vamos ver o programa básico em C, né? Esse aqui é o programa básico em C, que a gente já tinha visto. Logo quando eu falei sobre esse programa aqui, eu já coloquei o Blink embaixo, né? Eu nunca falei sobre um programa tão curto quanto esse aqui, porque não tem muito sentido. Não tem muito sentido falar sobre um programa tão curto que não faça nada, né? Em C. E em Assembly tem, né? Em Assembly, esse programa com 2 linhas, ele vira esse programa maior com 6 linhas. Lembra que a gente tinha falado na aula passada? Que pode tirar essa linha, lembra disso? Você pode tirar essa linha aqui. Esse programa aqui é importante porque tem muito mais informação aqui do que aqui. Então, isso aqui não tem necessidade de falar sobre um programa tão curtinho como esse aqui, né? Mas esse aqui acaba sendo importante, embora os dois programas sejam iguais, sejam a mesma coisa, né? Esse programa e esse programa são a mesma coisa. E o esquema aqui é trocar o banco de memória. Então, você passa a ir para o banco 1, né? Então, aqui você está no banco 1. Colocar 0 no W. Colocar o W para o trisar. Eu não sei se vocês lembram legal da aula de digital básica. Se lembra que você tinha um flip-flop ligado a outro e você dava um clock e passava de um flip-flop para o outro? Né? Isso é bem antigo. Você tem um flip-flop, aí você tem o outro flip-flop, você dava um clock e você transferia de um para o outro. Né? É mais ou menos o que acontece nessas 2 linhas aqui. Ó. Você coloca 0, aí dá um clock. Quem dá o clock é o processador, você não se importa com isso, não se preocupa com isso, né? E aqui você transfere o 0 para o W. E aqui você transfere o W para o trisar. E aqui você passa para o banco 1, que é o banco onde tem o tris, né? Lembra disso? O banco 1, o banco 0 é o banco onde tem os portes. Então, você tem o porte A e o porte B no banco 0. E no banco 1 você tem o porte... Aliás, porte não, desculpa. O tris A e B. Então, você passa para o banco 1, joga 0 no W, joga o W no tris A. Aí é que é aquela linha que você pode remover, né? Porque nessa linha aqui, basicamente, você está dizendo que você transfere 0 de novo para o W. E não precisa, porque o W já é 0. Mas por que essa linha está repetida aqui? Porque isso se chama programa base ou programa esqueleto. E pode ser que você tenha que alterar esse valor aqui. Não necessariamente ele é 0. Depende do seu circuito. Né? Então é por isso que esse programa aqui é o programa base. Ele está aqui para você ir lá e editar os valores. Por exemplo, bota 1 aqui, bota aqui 3, e aí você está trocando os inputs e outputs do programa. Né? Lógico, aqui o tris V,
transfere, o dado é transferido do W para o 3B, e finalmente você volta para o banco 0. E aí, na aula passada, eu estava falando, desculpa a minha letra ruim aqui, porque escrever com mouse não é muito fácil. Mas eu estava falando na aula passada que esse programa vira esse, quando você compila. Inclusive, geralmente o compilador, pelo menos nas vezes todas que eu fui conferir, o compilador tira essa linha aqui, ele saca que não há necessidade e ele tira essa linha. Lógico, se os dois forem 0, ele tira. Se um deles não for 0, ele não vai poder tirar. Esse processo aqui de compilação transforma essas duas linhas nessas 5 linhas, certo? Faz com que você não tenha que se preocupar com banco de memória e com o W propriamente dito. Você vê que nem aqui não tem nem o W, não tem o W e não tem status, né? Não tem status. Não tem nada aqui a não ser a lógica que você queria executar. Então, no final das contas, tem uma vantagem e uma desvantagem aqui. Uma, você vai precisar aprender um pouco mais de como funciona o microprocessador para poder aprender alguma coisa em assembly. E, em segundo, você vai precisar, como desvantagem, você não vai ter muita noção, programando em C, como funciona, o que está acontecendo com o processador, né? Outra coisa é que a gente está confiando que o compilador vai fazer as melhores decisões. Por exemplo, vai tirar essa linha. Pode ser que ele não tome essa decisão. Especialmente se o programa for bastante complexo. Ele pode não perceber e encher o programa de linhas inúteis sem perceber que o que você queria não era aquilo, né? Então, isso é comum quando você programa em C. Você abre mão de conhecer o hardware para fazer uma coisa mais rápida, né? O void main, né? O void main e essa linha aqui não fazem parte do programa final. Ele só existe em C. É só para você organizar. Isso aqui é para o humano se organizar, não para o computador. O computador não precisa disso. Então, o void main não vira nada no programa final, né? Então, é interessante que você passa a ter um monte de coisas que o compilador faz, né? Isso também vai acontecer quando você faz um programa em C para PC. Quando você faz um programa em C para PC, você está lá digitando seu programa e em Assembly um monte de coisas vão acontecer para que aquele programa possa executar, né? Então, embora não tenha banco de memória no PC, existe também um monte de outras variações, um monte de outras características que você, quando programa em C, não precisa se preocupar. O próprio compilador faz, né? Então, o cara que fez os compiladores, os engenheiros que projetaram os compiladores, são os caras que precisam saber bastante sobre a máquina, como ela funciona, para tentar extrair o máximo possível dela, né? Como fazer loops? Então, em C, a gente dizia while 1, e o que a gente colocava entre as chaves, ele ia executar para sempre. Lembra disso? Em Assembly, a impressão que dá é que é mais fácil. Aliás, não é nem impressão, é realmente mais fácil. Para você fazer isso, você precisa do que a gente chama de label, ou etiqueta. Em algum local do programa, você escreve uma etiqueta, que é um pedaço de um texto. Pode ser uma palavra também, né? Aliás, um texto não pode ter espaços, né? Então, basicamente, uma palavra. Nesse local aqui, você passa a criar um label, uma etiqueta.
em qualquer momento do programa, se você der go to início, ele vai voltar para cá, para o início do programa. Teoricamente, a impressão que dá é que é mais simples que isso aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês que tem uns defeitos. E só se usa etiqueta e go to em assembly. Em outras linguagens, se evita o máximo possível usar go to e label. E aí eu vou explicar um pouquinho por que disso. Se você perceber, a gente escreveu em português mesmo, né? A gente escreveu em português mesmo. Mas se você notar, não tem acento. Os labels foram feitos para ser escritos em qualquer língua. Você poderia usar start, você poderia usar qualquer outra língua. O que você não pode é usar caracteres estranhos, diferentes, e acentuação, né? Então, tem algumas regrinhas para o label, mas, teoricamente, você pode usar em português mesmo, desde que você não use acentuação, né? Como que se reconhece o label? Como é que o montador reconhece o label? Porque você programa, a gente está programando em assembly, mas isso aqui vai gerar um X. Isso aqui vai gerar um X. Então, ainda existe um programa entre você e o PIC. Esse programa se chama montador ou assembly. Assembler, né? Ou montador. O montador mais famoso é o MPagine. MPagine disponível pela Microchip de graça. E aí não tem limitação, porque assembly é feito para você fazer de graça, né? A assembly é realmente a única coisa totalmente de graça que tem disponível. Como é que o assembler, o programa assembler, descobre que isso aqui é um label e não um comando em assembly? Ele descobre isso porque não existe nenhum comando chamado início. Ou seja, ele assume que tudo que não existe é um label. E, geralmente, ele pede para que você coloque os labels na coluna 0 do texto. Então, isso aqui é a coluna 0. 0. Então, a coluna 0 do texto seria a primeira coluna, né? O normal é você dizer coluna 1, né? Mas a gente fala coluna 0 porque a nossa contagem é binária, né? Contagem BCD. A contagem BCD sempre começa com 0. É tradicional de programação. Então, tudo que tiver na coluna 0, ela é considerado label. Mas eu falei para vocês que tudo que ele não entende é considerado label também, né? Então, o que ele faz? Quando ele encontra alguma coisa no meio do programa que ele não entende, ele diz: isso aqui é um label? O programa assembler, ele te dá um que a gente chama de warning, um aviso, dizendo: isso era para ser label? Porque ele imagina que se você botou um label no meio do programa e na coluna 0, imagina que você fez alguma coisa errada. Se aquele programa continua fazendo sentido, ele monta. Mas geralmente ele te dá um warning, um aviso, né? E isso é que você tem que respeitar o máximo possível. Sempre tem que colocar os labels na coluna 0 e o programa avançado numa coluna mais à frente. Se você botar na coluna 1, vai ficar muito pertinho. Eu geralmente coloco na coluna 3 ou 2, para ele ficar com uma distânciazinha. Pode também ser um tab. Eu não sei se eu falei para vocês sobre isso. É comum que você faça a indentação com espaços, né? Espaços ou tab. Visualmente, dá na mesma. Geralmente, um tab é igual a alguma coisa perto de 2 a 3 espaços. Então, se você for aqui num editor de texto, eu estou com o editor de texto aqui aberto, certo? Você escreve alguma coisa aqui, aí você escreve aqui alguma coisa embaixo.
certo? Se você der um tab, ele te dá um espaço. Se você der espaço, ele também dá espaço. Isso é configurável. Esse editor aqui está dando um montão de... Olha o tamanho do... Esse editor está dando um espaço absurdo quando você dá um tab, né? Esse aqui foi um tab, ó. Tab. E aí, espaço está na mesma. O resultado final é mais ou menos o mesmo. Visualmente, é o mesmo, né? E aí, eu não sei se eu tinha falado para vocês que existe uma discussão eterna, infinita, entre os programadores se você deve usar tabs ou espaços. E o fato é que até hoje ninguém chegou a nenhuma conclusão. Tem tem um fórum no Stack Overflow gigante tentando descobrir o que é melhor, mas ninguém descobriu ainda qual a melhor ideia, se é usar espaços ou tabs. Eu, sinceramente, prefiro espaços, que eu acho mais controlável, né? Aqui no PowerPoint, por exemplo, o tab destrói tudo, faz uma cagada enorme. E em outros sistemas, o tab cria problema, né? E o espaço não. Espaço é sempre espaço. Né? E você deve tentar fazer todo o possível para respeitar a indentação. Primeiro, porque dá o warning, né? Ele te dá o aviso. O warning não deixa de funcionar, mas já é um sinal de que alguma coisa está errada. E segundo, porque facilita você entender o que está acontecendo, né? Então, você deve usar a indentação tanto em C quanto em Assembly. Nenhuma das duas é obrigatória, mas nos dois casos é uma boa ideia. Então, olha só, coluna 0, coluna maior que 0. Então, o label é acessível para qualquer momento que você quiser dar go to ou call. Go to, ele simplesmente vai. E o call, eu vou explicar com mais calma daqui a pouco. Mas o call, ele vai, mas armazena um endereço de retorno. Então, ele vai para o local, mas ele sabe como voltar. Enquanto o goTo vai e não necessariamente sabe como voltar. Ou melhor, ele não sabe como voltar. Então, esse é o nosso programa Blink. Isso aqui é o Blink. Esse aqui é o Blink. Se você olhar, por que eu falei sobre goTo e call? Porque tem goTo e tem call. Tem goTo e tem call no nosso Blink. Vamos falar primeiro sobre o goTo. Quando eu escrevo goTo início, ele entende que ele precisa voltar para cá. Então, atenção, que é um erro comum imaginar que ele vai voltar para cá. Isso não está certo. O label não é um comando em assembly, então você nunca volta para o label. Você sempre volta para a primeira linha embaixo do label. Essa linha aqui é que é a representação do início. Essa linha é o início. Que o label se chama início, certo? Então, quando você dá go to início, ele volta para cá. Isso aqui é muito parecido com o while. Né? Muito parecido, não, é igual ao while. É a mesma coisa que o while 1. E aí você até pensa, caramba, isso aqui parece mais simples que o while 1. Menos complexo que aquela ideia, o while 1, aquelas chavezinhas, né? E por que as linguagens atuais não usam goTo? Né? O goTo, ele cria uma complicação. Quando você começa a escrever um programa, digamos que você escreva um programa para tocar uma música. Aí um determinado label se chama música, certo? Como eu falei, pode ser em português. Aí você começa o seu programa. Lá no final você dá goTo música. Legal, o processador não se preocupa com isso, mas quando o humano lê esse programa,
ele tem o seguinte problema. Ele começa a ler o programa e não tem noção do que vai acontecer no final. Ele precisa ler o programa até o final para chegar à conclusão de que isso aqui é um loop. Por isso que o while 1 é melhor, porque logo de cara você já diz, isso aqui vai repetir. Então o humano olha aquilo e entende mais fácil. Outro defeito é que os go-tos, eles criam um defeito que é programação macarrão, né? Programação macarrão é a seguinte: a programação começa a enrolar como se fosse macarrão. Você começa a não ter noção do qual pedaço do programa é o início, qual pedaço é o meio, qual pedaço é o final. O programa passa a ser um emaranhado de início, meio e fim. E escrevi gota aqui, goto. Esse é a razão de você evitar usar GoTo. Dá para evitar usar GoTo em Assembly? Não. Tem que usar GoTo. Existe GoTo em C, mas pouca gente usa. É pouco utilizado porque é difícil de controlar. Quando o programa chega em 100 linhas, ele vira um macarrão tão absurdo e tão difícil de saber qual pedaço entra dentro de qual pedaço, que é mais prático não usar GoTo, né? Então, o Assembly, no final das contas, ele complica muito a partir de umas 100 linhas, porque ele te obriga a usar GoTo, né? E ninguém consegue entender esse GoTo muito fácil. O processador não se importa, o processador vai executando, mas a gente vai ter complicação, né? Legal. Eu ainda não falei como é que isso aqui funciona, mas eu vou falar daqui a pouco. Vamos para o Blink. O Blink é o mais simples circuito. É o mais simples circuito que existe com o microprocessador. Ele é o olamundo do processador. Colocar um determinado processador para piscar um LED é o primeiro programa que você deve fazer. É tão importante que, geralmente, os processadores já vêm com ele pronto. Vários compiladores já vêm com um Blink pronto para você testar. Um exemplo disso é o Arduino. O Arduino vem com, aliás, não só com Blink, ele vem com um montão de programas para você testar, mas o Blink é um deles, logo de cara, né? O circuito que eu coloquei aqui é simples, eu botei um LED em R0, mas podia estar em qualquer lugar. A gente vai fazer a mesma lógica de que em C, a gente vai configurar a tris A e tris B, depois a gente vai fazer um loop infinito de acende, espera, apaga, espera. O espera aqui é importante porque se você não esperar, ele faz numa velocidade tão rápida que você não vai ver o LED piscar. Então é importante esperar. Ou seja, é importante fazer um delay, e você precisa acender, esperar, apagar, e esperar e voltar executando várias vezes. Ou seja, esse programa aqui, embora ele seja a base, o mais simples programa que você possa fazer, ele é importante porque se ele não funcionar, alguma coisa está errada. O compilador travou, o PIC queimou, o gravador está ruim. Então, é meio que um teste geral, né? Embora seja possível você testar o Blink funcionar e o processador ainda assim está parcialmente queimado, porque você não colocou, por exemplo, nada aqui nos outros pinos de saída. De repente, esses pinos estão queimados, né? Mas, menos mal, você já tem uma noção se parcialmente o processador está funcionando, né? É a primeira coisa que você deve fazer. Então, esse aqui é o programa completo do Blink em Assembly. E aqui eu botei E em C. Não, em C não. Oi. Oi. Na questão do delay, ou ali na parte de esperar, o tempo que se coloca para esperar ali, ele vai depender do estilo, talvez uns segundos de clock, não sorriso, né?
Tá picotando um pouco a sua resposta, a sua pergunta, mas se eu entendi, você não está sabendo aonde está sendo indicado o tempo, né? Não, não é isso não, até picotou bastante. É só a precisão do tempo. Quando já está programado no pique e ele está executando. Eu coloquei, por exemplo, um delay de, sei lá, 100 milissegundos. É preciso isso? Ele vai chegar ao tempo que ele vai dar de delay é próximo de 100 milissegundos ou tem uma imprecisão grande? Com o clock interno, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Se você fizer um delay e ele der 100 microsegundos, ele vai para sempre dar 100 microsegundos, com diferença muito, muito pequena ao longo do tempo. Agora, eu não sei se eu entendi. Se você calcular 100 micro, se vai dar impreciso. Não deveria, não. Se você calcula 100 micro, deve dar 100 micro certinho. É que A gente a tem minha umas fórmulas aproximadas. Então essa fórmula tem um erro de aproximação. Mas se você usar a fórmula completa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É que se for no Windows, por exemplo, rodando alguma coisa no PC, você dá um programa, faz um delay, o delay não vai ser aquele tempo, né? Que a gente programou. Não, realmente. Isso acontece porque o Windows executa muitos programas ao mesmo tempo. Então, ele não tem como ter certeza quais clocks vão ser usados para o seu programa e quais clocks vão ser usados para outros. E ele não tem certeza quais programas vão ganhar clock da CPU a cada momento, né? Então, por exemplo, pode entrar um update, pode entrar uma atualização de algum arquivo na nuvem. Mas isso não acontece com o PIC, porque o PIC só roda o seu programa. Então, todos os clocks da CPU estão sendo utilizados para o seu programa. Então, se ele uma vez der 100 micro, vai dar 100 micro para sempre. É preciso no osciloscópio, inclusive. Tá. Agora, só para fechar, para não insistir muito nessa pergunta, tem um módulo para Arduino que é um RTC, aquele Real Time Clock. Que o pessoal, eu não sei como é que faz, mas usa para fazer relógio, né? Eu acho, para ter precisão na hora. Se precisa desse módulo, dado que ele tem lá o microprocessador dele, o microcontrolador dele, qual a função desse RTC se o próprio microcontrolador ele não poderia já fazer isso? Poderia. Você poderia fazer um programa para PIC que fosse um real-time clock. A grande vantagem do real-time clock, ele já está pronto, né? Você compra ele pronto por $2, $3, você compra um relógio pronto com todas as funções de relógio possíveis. Ele armazena data, hora, ele armazena ano bissexto, ele faz contas com todos os tipos de problema, né? E ele ainda tem uma bateria que guarda o valor da hora, já tudo pronto, o circuito tudo pronto, e ele guarda o valor da hora mesmo que você desliga a alimentação. Então, o Real-Time Clock, a grande vantagem do Real-Time Clock é você comprar pronto para você não precisar gastar tempo fazendo um programa que faça um relógio funcionar, entendeu? Aí você usa o Pix só para fazer o display ou alguma coisa assim, né? Então não tem a ver com a precisão realmente da hora, né? Não. Os dois são bem precisos. O Real-Time Clock usa um processador e usa um cristal para ser super preciso. E o PIC, usando um cristal, seria tão preciso quanto. Ele só ia te exigir fazer a programação toda. A ideia é que a gente não tenha que inventar a roda toda vez que a gente vai usar, né? Então, o fabricante vai fazer um ar-condicionado que ele quer que tenha um relógio. O fabricante não vai fazer toda hora um programa para um novo processador que faça um relógio. É mais fácil comprar um real-time clock pronto. E aí você só comunica com ele, né? Tá, João. Obrigado, professor. Nada.
Vamos continuar aqui. Aqui eu, sem querer, errei o título. Eu coloquei em assembly e em C, mas é só em assembly, dá para ver aqui. Não tem C nenhum aqui, né? Então, aqui está o programa. Aqui está o programa de configuração, né? Você simplesmente está botando 0 no 3A, 0 no 3B. Beleza. E olha só o programa. BSF significa... BSF significa... Isso está nos slides anteriores, né? BSF significa bit set file. Ou seja, ele vai setar. Setar significa colocar igual a 1. Ele vai setar um arquivo, um bit de um arquivo. Então, ele vai setar um bit do arquivo port A. Port A é um arquivo na memória, mas ele também é o arquivo que controla os pinos de saída do PIC. Ou seja, o PIC está aqui. Aqui nesse pino está o R0. Opa, R0. Aqui eu tenho um LED. Com um resistorzinho, não é uma boa ideia botar. Se eu dou igual a 1 aqui, o LED acende. Foi isso que aconteceu. Eu fui no port A, bit 0. Port A, bit 0 é RA0. RA0. Bit A, bit 0 do port A é RA0. RA0 é onde eu estou o LED. Se eu tivesse botado o LED em outro lugar, eu tinha que vir aqui trocar o programa, certo? Beleza, isso aqui liga o LED. Se você olhar o comando aqui, ó, esse aqui desliga o LED. O que eu tenho entre ligar e desligar? Eu tenho uma instrução chamada call delay. Tá vendo que ela tem 2 vezes? Call delay. Quando você diz call delay, você vai para um outro programa, para um outro pedaço do seu programa, aonde você escreveu uma rotina de delay. Essa rotina de delay, ela vai esperar um tempo até executar a próxima instrução. Ela vai fazer com que o processador se atrase, por isso o nome delay. Esse delay precisa ser grande o suficiente para que o humano perceba que o LED está piscando. Não pode acontecer dele ser tão rápido que ninguém perceba que o LED está piscando, senão o programa não funciona porque a gente queria, né? Quando você dá call, é diferente do que quando você dá go to. Quando você está dando go to, você só está desviando o seu programa. Quando você dá call, você está indo para um pedaço do programa e depois você quer que retorne para o seu programa original. Essa é a diferença de call para go to. Go to simplesmente vai. O call vai para um pedaço do programa, e depois volta para o seu programa original. O que você faz é um subprograma, uma subparte do seu programa. Então, antigamente, lá para a década de 80 e 90, a gente chamava isso de subrotina. Então, você tinha a rotina do seu programa, que é acender o LED, apagar o LED, e você tem a subrotina do seu programa, que é o delay. O seu programa e a subrotina. Seu programa pode ter mais que uma subrotina. No nosso caso, não temos. Nós temos só uma, que é o delay. Esse termo subrotina, ele caiu em desuso. Hoje não se fala mais subrotina para nada, mas eu me lembro que um tempo atrás algum aluno falou, pô, isso aqui é uma subrotina. Eu falei, caramba, é verdade. É uma subrotina. Infelizmente, não se usa mais esse termo, porque esse termo encaixa perfeitamente aqui, né? É coisa de moda, né? A moda hoje é não falar mais sobre rotina. E aí aqui você tem um go to início. Call e go to, os dois vão. O go to não necessariamente volta, ele só vai. E o call sempre volta para o seu programa original, né?
Vamos então falar sobre as semelhanças e diferenças, mais semelhanças, né, entre o Blink em C, que está aqui, e o Blink em Assembly, que está aqui. Olha lá. 3A igual a 0 virou 2 linhas, e isso é normal. O normal é que um comando seu em C vire mais que uma linha. Só que às vezes vira só uma, né? Mas o normal é virar mais que uma. Esse aqui virou essa linha. Isso aqui e isso aqui, o compilador botou, porque ele sabe que precisa. Atenção, se você não sabe assembly, você não sabia que precisava. Mas isso não te impede de fazer funcionar. Funciona, né? Mas você não sabe exatamente como funciona o processador. Só que o resultado final pisca. Né? Então, funcionou. O while 1 é o go to início. O while 1 é o go to início. E aqui é interessante, porque isso aqui vira uma linha. É tão simples que vira uma linha só. É um caso até raro, que você tem uma linha em C virando uma linha assembly. Normalmente é mais que um. Aí você diz, putz, mas aqui também é uma, olha só. Delay 1000. Call delay. É uma linha só. Não, porque isso aqui vai para um programa de delay, que são uma porrada de linhas. Você simplesmente organizou. Tá? Outra coisa interessante é que esse delay MS também não é uma linha só em C. Ele também é um conjunto de linhas. É o que a gente chama de biblioteca, ou library. Né? Então, isso aqui é um subprograma, ou uma subrotina. Tá? Isso aqui é uma linha só. E, finalmente, você tem o delay, que é um novo call delay. Um novo call delay, que também vai para cá, para esse pedaço aqui do programa. Então, você vê que o programa em C é mais limpo, né? Tem menos coisa escrita. Então, isso facilita muito para o usuário iniciante para aprender programação. O programa em Assembly é mais confuso, especialmente o macarrão que tem aqui entre goTo início e início, e o macarrão que tem do call delay return, ele confunde um pouco a forma de pensar. Mas uma vez você pensando bem em assembly e afiando a sua lógica em assembly, você vai ver que ele é mais repetitivo que o C. Né? É mais repetitivo, os programas são mais parecidos uns com os outros. Call delay. Para onde isso vai? Quando você escreve um call delay, ele vai, como eu falei, para um subprograma e começa a executar esse subprograma. O objetivo desse programa é simplesmente fazer com que você perca tempo. Quer dizer, você não, o processador. Né? O processador perde tempo, ou seja, ele executa um conjunto de linhas até que o tempo de execução seja grande o suficiente para você poder observar que o LED piscou. Cada linha de um programa, em 4 MHz, demora 1 microsegundo para ser executada. Bom, teoricamente, então, eu preciso fazer 1 milhão de linhas de programa para poder chegar em 1 segundo. 1 segundo não é uma coisa absolutamente primordial. 1/5 de segundo, 1/10 de segundo já estava bom para fazer piscar. Mas ainda assim você percebe o quanto tempo que o processador vai precisar perder. Mesmo que você faça 1/10 de segundo, você ainda vai precisar de 100 mil linhas de programa para poder fazer essa perda de tempo aqui, esse ΔT aqui, chegar num tempo razoável. 1/10 de segundo, por exemplo, já é muito mais que o necessário. Né? Lembra que a gente tinha falado sobre isso? 30 avos de segundo, 60 avos de segundo, alguma coisa perto disso já seria o limite. Né? Quando você faz o subprograma, você veio aqui através de um call. Toda vez que você dá um call, ao final do call você tem que dar o return. O return volta para onde você parou no seu programa principal.
Então, você dá call delay, ele vai e executa o delay. Quando você dá return, ele volta para onde estava. Veja bem que ele não pode voltar para a mesma linha que chamou. Porque se ele volta para a mesma linha que chamou, ele vai fazer o call de novo. Isso não faz sentido. Ele volta para a próxima linha, da linha que estava o call. Ou seja, se essa linha aqui é 100, digamos que essa linha aqui tenha endereço 100, seja armazenado no local 100 da memória. O endereço de retorno, então, é 61. Uma coisa que o PIC pode fazer, que é super poderoso em termos computacionais, é você dar um call dentro de outro call. Ou seja, isso aqui vai para lá, dá um call. Aqui dentro pode ter outro call que vai para outro lugar. E aí executa. Quando der o return, esse return volta para cá. E esse return volta para cá. O PIC é capaz de fazer 8 calls dentro do call. Ou seja, ele pode fazer 8 chamadas, uma dentro da outra. O PC pode fazer muito mais. Não tem limite do que o PC consegue fazer, a não ser a memória. O limite é a memória. E isso é bastante poderoso em termos computacionais. Você dividir o seu programa em múltiplos programas, em que você pode fazer várias subtarefas. O PIC só consegue fazer 8, mas é mais que o suficiente para qualquer coisa que a gente venha fazer. Se você olhar esse programa aqui, deixa eu tirar essas anotações que eu fiz para voltar como estava. Esse programa aqui, esse call delay vem aqui e retorna para cá, certo? Mas se você estiver falando sobre esse call delay vem para cá e o return é essa linha. Ou seja, o call e o return vão para o mesmo lugar, mas eles voltam para o local onde chamou. Isso facilita muito a programação, porque qualquer momento que você escrever call delay, ele vai fazer o delay, que é o programa que você criou. Aqui tinha uma perguntinha importante. Isso aqui é um label comum? É um label comum. O label se chama delay. Mas eu podia ter escrito qualquer outro nome, tipo tempo, atraso, pisca, o que eu quisesse. Se você escrever um nome que não faça sentido, funciona. Só que mais para frente você vai ter dificuldade para entender como é que o programa está fazendo. Então, quando você dá call delay, o importante é lembrar que tem que ter um return no final e o return volta para onde chamou mais um. Ele volta para a linha mais um da onde chamou. Qualquer subparte do programa pode ser dividido em calls. E isso é bastante legal, facilita bastante a programação. Uma pergunta que às vezes surge é: eu poderia usar goTo ao invés de usar call? Se eu escrevesse goTo delay, funciona? Bom, se você escrever goTo, não pode usar return. Return não funciona com goTo. Ok. Se você escrevesse aqui e aqui goTo, ele iria para cá. Só que o final do programa eu teria que retornar para cá ou para cá, dependendo de onde chamou, não é? Isso ia te exigir criar 2 labels extras e aqui você ia ter que fazer 2 goTo diferentes. Pode usar goTo, mas o call facilita muito o uso do programa. Você deve usar call em qualquer coisa que você vai repetir muito. Qualquer coisa que você vai chamar em vários lugares para repetir. E você deve usar goTo quando você simplesmente quer ir para aquele local sem previsão de volta. Então, os dois são úteis.
a gente, logo no Blink, já usa os dois, né? Legal. No próximo slide, o que a gente vai ver é o seguinte. Como calcular esse tempo... Oi, só um instantinho. Como calcular esse tempo e como descobrir, como fazer um programa que não precise de 100 mil linhas, porque eu não vou ficar digitando 100 mil linhas no computador, não sou maluco. Não precise de 100 mil, 1 milhão de linhas, mas que, no final das contas, faça o processador atrasar um tempo alto, né? Para que você possa ver o efeito final. Né? Fala. A respeito, cada linha aí no PIC, ele demandaria, com clock de 4 MHz, 1 microsegundo. Isso, mas assim, o período para 4 MHz daria 0,25 microsegundo, né? Isso significa o quê? Parece que cada linha, o quê? São 4 ciclos de clock. Perfeito. Não é um ciclo só. Essa parte eu vou dar junto com a matéria do delay, que é a que vem agora. Né? Eu não tinha ainda falado isso. O período de 4 MHz é 1/4 de microsegundos, né? Como você falou, 0,25. Né? Mas uma linha em 4 MHz é 1 micro. Isso acontece porque o PIC usa 4 clocks para executar uma instrução. Por que exatamente mais para frente eu vou falar? Mas basicamente é por isso. Você usa 4 clocks para cada instrução no PIC. Isso significa que quando você comprou o seu PIC com a microchip dizendo que ele era 4 MHz, ela estava mentindo. Né? Isso aí você comprou um produto que não tem a especificação determinada. O clock do PIC é 4 MHz, mas o PIC não funciona em 4 MHz. Na prática, ele funciona em 1. Então, você comprou o refrigerante de 1 litro com 250 mililitros só. Né? Você comprou a carne de 1 quilo com 250 gramas. Isso é uma sacanagem, né? Sem dúvida. Mas isso acontece em vários processadores, não querendo defender a microchip, mas isso acontece com vários processadores. O Arduino também é assim. Vários processadores não conseguem executar as instruções num clock só. Ele precisa de 4 clocks, 8 clocks, 2 clocks, alguma coisa assim. Quando o processador executa alguma coisa num clock mesmo só, ele é bem melhor, é bem mais caro. Tá? Mas é tradicional que ele precise de mais do que um clock. E aqui a gente precisa de 4 clocks. Menos mal, você pode subir o clock, né? Você pode subir o clock do PIC até 20 MHz. Tudo bem. 5 vezes mais rápido. Tá? Mas o fato é que ele não funciona em 20 MHz, ele funciona em 5, 1/4 só. Né? Mais para frente a gente vai falar sobre quanto cada instrução gasta. E o fato de você poder fazer isso só em assembly. Em C não dá para fazer. Não dá para dizer, essa instrução aqui vai demorar 1 micro, essa aqui vai demorar 2. Não dá para fazer isso em C. Você abre mão de fazer isso quando você programa em C. C não tem uma definição temporal legal. O assembly não. Assembly você tem uma certeza de quantos clocks vai gastar. Isso a gente vai ver no próximo slide, quer dizer, no próximo conjunto de slides, que, deixa eu ver aqui, aula 9. A gente já está no 9º PowerPoint, cada um com uns 15 slides, né? Então, 130, não é isso? Isso. Ele já fez um montão de slides. A aula online, sem dúvida, ela dá mais trabalho. Fazendo slide, mais coisa, né? E é bem mais rápido. A gente já está aqui mais que a metade da aula, mais que a metade da matéria do primeiro bimestre. 5 aulas. Vamos então falar sobre delay. A gente falou até então que você simplesmente vai lá, dá call delay, e ele vai fazer o delay. Por enquanto, a gente não sabe quanto de delay, como calcula, mas a gente sabe que a gente chama o delay
escrevendo call delay. E aí a gente precisa saber clock, variáveis de controle e o cálculo final do delay para o PIC 16F628A. Qual o objetivo do delay? Quando a CPU precisa se comunicar com dispositivos mais lentos, ela precisa, de alguma forma, de alguma sincronia com esse dispositivo mais lento. O dispositivo mais lento pode ser o humano, né, ou pode ser um outro sensor. Então, por exemplo, o sensor de temperatura, aquele famoso, aquele quadradinho branco famoso, DHC, né, ele é mais lento que a CPU. Então, quando você se comunica com ele, você precisa mandar um comando e esperar, porque ele não consegue mandar mais rápido que o tempo que você programa, que você comunica, né, que o PIC comunica. Então, quando você faz algum tipo de comunicação com o sensor, você inevitavelmente precisa esperar um tempo. Até mesmo a chavinha convencional, a gente viu que precisa de tempo por causa do bouncing, lembra disso? Então, tudo precisa de delay. O processador tem que ser o mais rápido. Casos raros em que você tem o processador mais lento que o sensor. Mas isso não deveria fazer sentido, né? Outra coisa é quando você faz alguma coisa que o humano perceba. Motor, buzzer, LED. Para o humano perceber, nós somos muito, muito, muito mais lentos que o PIC, né? E mais lentos que os sensores. Duas formas tradicionais de fazer delay. Então, existem duas formas para fazer um delay. A gente vai aprender essa primeira, por enquanto, que é a mais fácil. Depois a gente vai ver essa segunda aqui, que é mais complexa. A primeira forma de fazer um delay é você fazer uma quantidade de instruções definida, fixa, instruções simples, de forma que o processador gaste tempo fazendo essas instruções e o resultado final é, quando ele termina as instruções, passou o tempo, né? Essa parece ser a forma mais burra possível de fazer delay. Para você fazer o delay, você vai fazer alguma coisa inútil, repetitiva, em grande quantidade, só para poder passar o tempo. É como se o PIC tivesse um hobby, né? Ele vai fazer uma pintura, ele vai fazer uma arte, só para perder tempo, só para não ficar pensando na vida, né? É mais ou menos essa ideia, como se o PIC tivesse uma coisa para fazer, uma viagem para fazer, né? E aí ele vai lá, perde tempo e volta. Ou seja, call delay, perde o tempo, return, volta para o seu programa principal. Essa é a forma mais comum de fazer delay. Ela precisa de uma temporização, que é você saber quantas instruções você vai executar. Porque eu tinha falado que 1 microsegundo por instrução, né? Se você executa 1 milhão de instruções, então você tem 1 segundo, certo? O que você precisa fazer, então, é definir que o PIC vai fazer um programa que defina que o PIC vai perder tempo fazendo 1 milhão de instruções. A segunda forma é você usar um hardware externo para sincronizar o PIC. Externo, não necessariamente do lado de fora do chip. É do lado de fora da CPU. Pode ser que ele esteja dentro do chip. No caso do PIC, o PIC tem 3 temporizadores internos no chip. Ou seja, apesar dele não fazer parte da CPU, ele está dentro do chip. Essa é a segunda forma de sincronizar a CPU, ou de fazer a CPU esperar um tempo. Basicamente, você terceiriza a sincronização, você terceiriza o delay para um circuito externo. O PIC tem 3 desses circuitos, muito legal, né? Interno do chip, mas lógico, externo à CPU, e ele te permite sincronizar, ou seja, você pode fazer delay também com timer. O delay com timer é mais complicado, por isso não é o primeiro que a gente aprende, mas ele é bastante interessante. E se você pode fazer esses dois aqui, você pode fazer esses dois aqui com o PC. Você pode botar o PC, seu PC na sua casa,
pode usar o seu PC na sua casa para fazer esses dois. O problema é que esse aqui não é preciso no PC, porque o PC executa trocentas coisas ao mesmo tempo, né? Então, se você mandar ele executar 1 milhão de instruções do seu programa, ele vai acabar executando 1 milhão do seu programa mais uma porrada de outros programas. Então, não é preciso. Para que o PC tenha precisão, ele precisa de um timer externo. Ainda bem que toda placa-mãe tem um RTC. A gente tinha falado sobre o Real-Time Clock. Toda placa-mãe tem um Real-Time Clock para sincronizar. Sem o Real-Time Clock é impossível que o PC sincronize alguma coisa rodando trocentos programas ao mesmo tempo, né? Mesmo com o Real-Time Clock, o PC ainda tem suas imprecisões, né? O PIC, sem dúvida, é muito mais preciso que o PC. Não que isso seja uma enorme vantagem, mas é uma vantagem, né? Vamos falar, então, sobre o delay por quantidade de instrução, que é o delay tradicional. A ideia é executar N vezes uma determinada instrução cujo tempo seja definido. Em programação, isso se chama loop finito. E, lógico, se o loop fosse infinito, ele ia ficar para sempre esperando, né? O loop tem que ser finito. Então, ele tem que ser finito, embora esse número finito aqui seja alto, né? 100 mil, 150 mil instruções, ainda assim precisa ser finito, né? E a instrução você precisa escolher a instrução mais simples possível para poder fazer delay por quantidade de instrução. Por quê? Se você botar a instrução complexa, você vai acabar gastando energia. Lembrando que cada instrução gasta uma quantidade de energia para ser executada, certo? Ainda bem que o PIC não tem nenhuma instrução complexa. Mas se ele tivesse, não era uma boa ideia você usar uma instrução complexa dentro de um loop, cujo objetivo é simplesmente perder tempo. A não ser que o seu objetivo seja esquentar a CPU. Existe um programa na Google Play cujo objetivo é esquentar a CPU. Acho que chama Warm, Burn, qualquer coisa. Você baixa ele, dá esquentar, e o seu celular fica quentão. O que ele fez foi fazer um delay grande com instruções complexas, de forma que a CPU esquentou, né, para fazer esse programa, né? A bateria acaba esquentando também, porque a bateria, a corrente, né, circulou pelo circuito, e o objetivo é simplesmente esquentar o celular. Muito legal esse programa, super divertido. Esquentar o celular para ver o que acontece. Num ambiente frio, talvez seja útil, né? Você esquenta a mão. A instrução de PIC mais famosa para fazer loops finitos é a instrução DECFSZ. DECFSZ. Decrement File Skip If Zero. Em inglês, decrement significa reduzir, né? Em programação, decrement significa subtrair 1. Então você diz, eu decrementei essa variável. O que significa? Eu subtraí 1 dela. Se ela era 200, passa a ser 199. Se ela era 100, passa a ser 99. Decrement significa reduzir 1. Em português, a gente geralmente não fala decremento, né? O único local que você vai ler decremento é no livro de digitais. Decremento. Isso é estranho. Incremento até a gente fala, né? Mas decremento é esquisito. E em programação, decremento é subtrair 1. O que essa instrução faz? Ela subtrai 1 de um arquivo e pula se for 0. Essa instrução faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela é uma instrução complexa para entender, embora não seja complexo para executar. Ela é uma instrução complexa para entender. Então, preste atenção, que o objetivo aqui é fazer o seguinte. Você vai em um arquivo, vai pegar o valor que está armazenado nesse arquivo, vai subtrair 1 e vai pular se for 0. Pular o quê? Você vai pular a próxima instrução se for 0. Essa instrução aqui vai ser pulada
se o resultado da operação der 0. Se o resultado da operação não der 0, eu vou executar, eu não vou pular essa instrução. Então, olha só para esse programa aqui completo. Esse programa aqui. Ele inicia com uma etiqueta chamada loop. Poderia ter qualquer nome. Você, então, decrementa um arquivo 20. 20 aqui é o nome do arquivo. O arquivo se chama 20. Você decrementa o arquivo 20. Se ele não for 0, eu executo go to loop. Go to loop vai para onde? O que o go to loop vai? Ele vai para cá. Porque loop é essa instrução aqui embaixo. Ó. Ou seja, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó, até que o 20 seja 0. E um dia ele vai ser, porque eu vou ficar decrementando, né? Um dia ele vai ser. Eu vou imaginar que eu comece com 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu pulo o go to loop. Ou seja, isso aqui é um loop finito. Ele executa X loops, dependendo do valor que você tem nessa variável aqui. Por que a variável se chama 20? Isso é uma pergunta bastante legal. Essa pergunta, por que a variável se chama 20, está respondida há algumas aulas para trás, quando eu falei sobre uso de memória. Não sei se vocês lembram disso. Aí você tem a memória do PIC, o banco 0. Você tem um monte de coisas úteis aqui. Porte A, não sei o quê, não sei o quê. A partir de um certo ponto, é RAM. Ou seja, você pode usar para o que você quiser. Certo? Esse ponto aqui é 0x20. Ou seja, 0x20 é o primeiro lugar da RAM. Se você escrevesse esse programa em C, você poderia escrever algo do tipo ponto 0. Ponto da RAM, 0. Primeiro ponto da RAM. Mas como você escreve em acento, você tem que respeitar todo o sistema, todo o microprocessador em si. Então, 20 é a primeira posição da RAM. A segunda é 21, depois 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, lembrando que isso é em hexa, né? 0x é em hexa. E vai até 6F. Toda essa RAM para você usar como você quiser. Bonito. Isso daqui, então, se chama primeiro endereço da RAM. Primeiro pedaço da RAM. Ou seja, eu vou armazenar num pedaço da RAM, eu vou armazenar um número que vai definir quando o loop acaba. Se esse número for 10, eu vou fazer 10 loops. Se esse número for 20, eu vou fazer 20 loops. O maior número que eu posso colocar é FF, aonde eu vou fazer 255 loops. Legal. Então, já descobri uma forma de fazer uma quantidade finita de loops, que é a primeira forma de fazer delay. Né? É a forma mais simples de fazer delay. E esse aqui é o programa completo. A primeira coisa que você precisa fazer é passar um valor para o 20. Certo? Eu passei o valor FF para o 20. Como que eu fiz isso? Eu botei, olha, lembra disso? Move LW significa que o W vai receber um valor. E ele vai receber o valor FF. Lembrando que o L do move LW significa literal. E literal significa um número. Lembra disso? Algumas aulas para trás. Aqui nessa instrução, eu coloquei o 0x20 e ele recebe o W, que é FF. Isso aqui é o equivalente a você ter uma gaveta de um arquivo. Então, imagina que você tem uma gaveta de um arquivo. O arquivo se chama 0x20.
Então, essa aqui é a gaveta do arquivo, certo? E vamos dizer que ele faça parte de um arquivo maior, que é a memória. Então, isso aqui é a memória. Dentro desse arquivo, eu vou colocar um número. Eu só posso botar 8 bits dentro desse arquivo, porque o PIC é um processador de 8 bits. Eu vou botar um número. Esse número vai ser FF. Poderia ser qualquer número desde 00 até FF. 00 não faz sentido, por motivos óbvios. Você não vai fazer loop nenhum com 00. E FF seria o máximo valor que você pode botar. E aí aqui a gente tem o loop. Né? Digamos que eu comece com FF. Decrementa FF menos 1. FF menos 1. FF menos 1 da FE. FE não é 0. Lógico. Então eu não pulo o go to loop. E o que ele faz? Go to FF menos 1 da FD, FC, FB, FA, F9, F8, F7, F6, F5, F4, F3, F2, F1, F0. Depois de F0 eu vou para EF. Né? F0 menos 1. 0 menos 1 empresta 10. E aí aqui você tem F, EF. Muito legal fazer contas em hexa. Não é lá muito útil, mas é legal. F0 menos 1 da FE. Aliás, desculpa, EF. Aí você vem EF, EE, ED. Cara, isso vai demorar, né? Vai demorar, lógico, para eu fazer falando. Mas para o PIC fazer muito rápido. Quando eu chegar, digamos que eu cheguei em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando eu chego em 0, ele pula e skip if 0. O que ele faz? Return. O que faz o return? Volta para o seu programa original. E ele perdeu aqui um bom tempo, porque ele teve que fazer isso aqui 255 vezes. Fora que ele também teve que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas a maior parte do tempo ele ficou aqui. 255 rodadinhas. Né? E isso gastou tempo. A pergunta é, quanto tempo gastou em microsegundos ou em segundos? E se esse tempo é o suficiente para o PIC esperar, né, para que a gente veja o LED piscar. Tá? Não é não. Já vou adiantando para vocês que, embora tenha demorado para explicar e demorado para fazer as contas, o PIC faz isso muito, muito, muito mais rápido. Você, então, executa FF vezes esse pedaço do programa. Se você pensar, essa linha aqui foi executada 255 vezes. Essa linha foi executada 255 vezes. Essa linha aqui é executada uma vez. Essa também. E essa também. Se você quiser saber o exato tempo que esse programa aqui demora para executar, você tem que somar 1 microsegundo mais 1 microsegundo e assim por diante. Essa é a forma matematicamente mais correta. A forma aproximada é você imaginar que o tempo perdido é basicamente todo esse pedaço vermelho. Só que realmente é muito maior, tá vendo? É como se você tivesse, por exemplo, se tivesse alguma coisa que demorasse 2 dias para fazer, mas demora 10 segundos para preparar. Então, basicamente, demorou 2 dias para fazer, certo? É mais ou menos o que acontece aqui. Esse tempo aqui é muito maior que o resto, porque é 255 vezes. Né? O que a gente precisa saber para descobrir qual o tempo que isso aqui tudo vai demorar? A gente precisa saber quanto tempo cada instrução gasta, que é o nosso próximo slide aqui. Ó. Qual o tempo que cada instrução gasta? O tempo de instrução, o ciclo de instrução,
é 4 dividido pela frequência de clock. E aí isso a gente estava falando um pouco antes de começar esse assunto, né? A gente estava falando aqui que uma instrução gasta 4 clocks. 4 clocks, uma instrução. Uma instrução. Como uma instrução gasta 4 clocks, o tempo de um ciclo de instrução é 4 dividido pela frequência de clock. Então, se a frequência de clock for 4 mega, 4 dividido por 4 mega dá 1 sobre mega, que dá 1 micro. Ou seja, com 4 MHz, um ciclo de instrução é 1 microsegundo. Cada instrução demora 1 microsegundo para ser executada. Por quê? Isso ainda não está claro, eu não expliquei. Mas, por enquanto, confie em mim. Agora, tem um detalhe. Existem algumas instruções que demoram o dobro do tempo para ser executada. Todas as instruções do PIC demoram um ciclo, ou 1 micro, em 4 MHz. Mas existem 3 instruções, eu escrevi return, return é o nome da instrução. Existem 3 instruções que demoram o dobro: go to, call e return. Toda vez que você fizer um go to, um call ou um return, demora o dobro do tempo. Ou seja, se o seu programa tiver muito go to, ele acaba demorando o dobro do tempo do que se você fizesse diretamente, né? Embora isso não seja tão importante. Então, se a gente voltar aqui para o nosso programa, essa instrução demorou 255 vezes. Essa instrução demorou 255 vezes. Só que essa instrução aqui é um go-to, e o go-to demora 2 ciclos. Já essa instrução DEC, e o DEC demora 1 ciclo. Legal. Cálculo do tempo de delay. 2 formas de fazer. Uma forma completa, em que você tem que somar 1 micro mais 1 micro mais 255 micro mais 255 vezes 2 micro mais 2 micro. Essa é a forma completa de fazer o tempo de delay. Por que eu não recomendo usar essa forma? Porque dá trabalho. A fórmula fica grande. E se você quisesse fazer uma fórmula completa, usa algum programa de computador. Usa o Excel, por exemplo. Ou usa o MPLAB, ou um osciloscópio, ou qualquer coisa para fazer a medição. Eu recomendo que você use sempre a fórmula aproximada. A fórmula aproximada considera que o tempo de delay é só esse aqui, ó. É só isso aqui. O resto é como se executasse em velocidade infinita, né? Ou seja, só isso aqui vai ser o tempo de delay. Nisso você faz uma conta rápida, chega a uma conclusão rápida, coloca para gravar e vê o que aconteceu. Certo? Se você precisa de precisão absoluta, use um programa. Mas se a gente está fazendo na mão, não vamos fazer uma fórmula gigante por uma coisa tão simples como isso aqui, né? Então, o tempo de delay é basicamente as 2 linhas amarelas aqui. Certo? Se você somar 1 mais 2, dá 3. 3 vezes 255 vezes o tempo do ciclo, é o tempo que vai demorar para fazer essas 2 linhas. 1 mais 2, 3, vezes 255, vezes o tempo do ciclo. Se o tempo do ciclo for 1 micro, estou com a fórmula pronta aqui. 3 vezes 255 vezes 1 micro. É mais prático, mais rápido para fazer a fórmula aproximada, né? E é essa fórmula que está aqui, ó. Eu só botei ao contrário, né? E também esqueci o micro, né? Vou botar o micro aqui. Legal. 3 vezes 255 vezes 1 micro. Quanto é que isso dá em 4 MHz? Em 4 MHz, esse aqui passa a ser 1. E aí você tem 765 microsegundos.
Ou seja, não chega a 1 mili. Em menos de 1 milissegundo, o PIC já vai ter executado tudo. E se fosse 1 mili, não dava para ver o LED piscar. Precisaria de pelo menos alguma coisa perto de uns 20 milissegundos para a gente poder ver o LED piscar. Ou seja, está longe, paca. Está muito longe de usar isso aqui para ver o LED piscar. Mas um delay como esse aqui pode ser útil se você está executando coisas que são mais lentas que a CPU, mas não tão lentas assim. Como, por exemplo, a comunicação com um sensor, alguma coisa assim. Pode ser feito dessa forma aqui. Claramente, não dá para fazer blink com isso aqui. A solução é eu repetir isso aqui N vezes. Se eu repetir isso aqui várias vezes, eu vou chegar um dia a um tempo suficiente para que eu consiga ver que o LED piscou. Vamos fazer isso. Aqui tem uma pergunta que eu escrevi um negócio no meio. Ó. Isso é uma aproximação? Isso aqui é uma aproximação. Essa fórmula é uma aproximação. Ela desconsidera essa linha, desconsidera essa, desconsidera essa. Eu só recomendo que você use a fórmula completa se você está com o computador do lado e você programou a fórmula completa, né? E eu nunca precisei da fórmula completa para nada, a não ser curiosidade. Até para o buzzer, eu não precisei da fórmula completa, né? Porque, teoricamente, o buzzer vai tocar uma frequência diferente, né? Por causa dessa imprecisão. Mas nenhuma música que eu toquei até hoje estava errada por causa dessa imprecisão aqui. Estava errada porque eu errei, mas nunca por causa dessa imprecisão. Essa imprecisão é muito pequena, porque ela é 1 comparado com 255. Se fosse 1 para 100, era 1%. 1 para 200 é 0,5%. Então é menos que 0,5% de erro. É um erro muito pequenininho. Então, essa é a fórmula aqui, ó, final. 3 vezes T ciclo vezes var1. Por quê? Porque o valor que você bota aqui é FF porque eu quis. Mas ele podia ser qualquer outro valor, podia ser 5, 7, 10, 20, 30, qualquer valor, de 0 a FF. Um dos erros comuns que eu pego em prova é o cara colocar esse delay aqui, né? Aí aqui coloca um valor altaço, coloca 60 mil. 60 mil. Pô, interessante, porque se pudesse botar 60 mil, resolvia o nosso problema. 60 mil menos 1, menos 1, menos 1. Ele ia executar esse problema 60 mil vezes. Você pode, inclusive, aplicar nessa fórmula aqui e fica ótimo. Só que não pode. Por que não pode? Por que o PIC limita a variável? O limite, o máximo que ela pode armazenar é FF. Então, pergunta para a gente não ficar dormindo nessa sexta-feira. Por que o PIC limita o armazenamento da variável 20, e de todas, inclusive, de todas elas, a FF? Por que o máximo é FF? Porque ele é um processador de 8 bits. Ele é um processador de 8 bits, né? E ele armazena de 0 até FF. De 0 a FF. Isso aqui dá 256, e 256 é 2 elevado à oitava. Ou seja, se ele fosse um processador de 16 bits, dava para fazer. Porque 16 bits vai de 0 até FF, que dá 65.536. Dava para botar os 60 mil. Mas o PIC não é um processador de 16 bits, então não dá para fazer assim. Quando eu pego isso na prova, eu acabo tirando uma quantidade boa de pontos, porque isso é um erro grave. Tem que lembrar que o PIC é um processador de 8 bits. Ele não pode armazenar um valor maior que FF em nenhum caso, né? Que facilitava. Posso fazer um delay de qualquer tamanho? É a pergunta que está aqui. Eu estou com mania de escrever dentro das minhas próprias perguntas.
Posso fazer um delay de qualquer tamanho? Pode fazer um delay de qualquer tamanho aqui? Não. Infelizmente, o delay só vai de 0 até 765 microsegundos, porque só vai de 0 a FF. Vamos, então, para a próxima instrução, para o próximo delay, que é o delay com duas variáveis. A ideia é pegar o delay com uma variável e repetir até que chegue no tempo que você precisa. O delay máximo, então, é 760 micro. Não é o suficiente para piscar um LED. Não é perceptível para humanos. Vamos fazer, então, um delay com duas variáveis. O delay com duas variáveis, a ideia é você pegar uma variável, jogar em FF, pegar uma segunda e jogar também em FF. Lógico que não necessariamente precisava ser FF, mas eu estou fazendo logo para o máximo. O máximo que pode. Então, a ideia que eu tenho aqui tá aqui a memória, né? E eu tenho agora dois pedacinhos da memória, duas gavetas, né? Nessa gaveta aqui, que é a gaveta 20, eu estou colocando FF. E nessa gaveta aqui, 20, eu estou botando FF também. Legal. Nesse programa eu vou ter dois loops. Um loop interno e um loop externo. O loop interno é igual ao loop que a gente já tinha visto. Olha lá. FF-1, FE... Fizesse em decimal, seria 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, até 0. Chega em 0, 3, 4, 2, 1, 0. Quando ele chega em 0, ele passa para cá. Ele pula. Ele pula o go to loop. E ele vem para cá, tá vendo? O que ele faz? Subtrai 1 do 21. Nisso que ele subtrai 1 do 21, ele volta para cá. Ó, go to 7. 7 é esse label. Ele volta para cá. Ele joga FF para o W e depois joga o W para o 20. Ou seja, o 20 volta a ser FF. Então, você está com os dois... Vocês estão vendo a minha... Não, né? Estão me vendo agora? Então, você tem aqui as duas variáveis, certo? O 20 e o 21. Digamos que essa aqui seja o 20. Opa, e esse aqui é o 21. Então, eu vou subtraindo o 20. Quando ele chega em 0, eu subtraio 1 do 21 e volto 20 para o máximo. Subtraio de novo todo o 20. Quando eu chego no 0, eu subtraio 1 do 21 e volto para o máximo. Cada vez que eu subtraio 1 do 21, eu subtraio todos do 20. Ou seja, eu faço todos esse aqui, faço isso aqui tudo, 245 vezes, e faço uma vez do 21. Isso aqui lembra um pouco um relógio. Então, imagina um relógio. Você faz todos a contagem de segundos. Quando você chega aos 60, você volta para 0 e você aumenta o minuto, certo? E aí você faz toda a contagem de segundos de novo para aumentar 1 minuto. A única diferença é que o relógio, a contagem é para frente, né? E aqui a nossa contagem está para trás. Então aqui você esvazia tudo e esvazia um daqui, né? Tem várias comparações aqui que você pode fazer, né? Imagine que você tem 60 embalagens de biscoito. Aí você vai comendo um biscoito da primeira embalagem, certo? Quando você termina uma embalagem de biscoito, você pega a próxima. É como se você enchesse de novo. E aí você vai continuando comendo. Depois de 60 embalagens de biscoito, você vai ter engordado bastante, né?
Mas a ideia aqui é mais ou menos essa. Você tem uma variável, que é a 21. Cada vez que o 21 cai 1, é porque o 20 caiu todas. Imagina, por exemplo, que ao invés de começar com FF, eu começasse com 10. Então, 10, 9, 8, 7, assim por diante. 1, 0. Quando você chega em 0, você volta para o máximo e subtrai 1 do 21. Então, esse aqui é o 21 e esse aqui é o 20. No final das contas, o número de loops que você fez vai ser o número de loops interno vezes o número de loops externo, e não mais. Quando você estivesse fazendo com 10 aqui, você vai fazer 10 vezes para fazer uma. Só que essa aqui, se também for 10, vão ser 10 vezes 10. Se for FF, vai ser FF vezes FF. Alguém faz ideia quanto é que dá FF vezes FF? FF vezes FF dá 60 mil e pouco. Ó, é a calculadora do Windows. Acho que dá o 2 elevado a 8, né? É um pouco menos. É um pouco menos, que 2 elevado a 8 é 256. Ó, 65 mil e pouco. Quando eu falei que 60 mil dava, 65 mil também dava. Então vai dar para ver o LED piscar. Para fazer o LED piscar no pique, eu preciso de duas variáveis com dois loops, um interno do outro. O nome que se dá quando um loop está dentro do outro são loops aninhados ou alinhados. Aninhados é o mais comum termo. Aninhados. Num ninho, né? Aninhados. Esse é o termo em português que foi traduzido do termo em inglês nested. Nested loops. É quando os loops estão um dentro do outro. Com dois loops um dentro do outro, eu vou longeão. Um loop é o interno, o outro loop é o externo. Se você botar aqui dois números diferentes de FF, você executa var1 vezes var2 loops. Ou seja, o que tiver na variável 2, que é o F1, é o 21, e o que tiver na variável 1, que é o 20, vão ser multiplicados, um vezes o outro. Essa aqui, a gente só está terminando já a aula, já passou 2 minutos, então a gente vai voltar nisso aqui na próxima aula. Mas esse aqui é o tempo de delay com fórmula final. 3 vezes o tempo do ciclo, vezes a variável 1, vezes a variável 2. Nesse caso, a variável 1 e a variável 2 são FF. Então, esse tempo aqui é 3 vezes o tempo do ciclo, vezes FF, vezes FF. O tempo do ciclo é 1 microsegundo em 4 MHz. Ou seja, já podemos calcular. Já dá para fazer o cálculo disso aqui. A gente vai chegar no cálculo, como faz, mais bem explicado na aula que vem. Mas esse valor aqui dá 0,196. 0,196 segundos. 1/5 de segundo. Embora o pique faça 65 mil loops, em 1/5 de segundo ele consegue terminar. Então o pique é bastante rápido em relação ao humano. O humano nunca conseguiria fazer 65 mil vezes nada em 1/5 de segundo. O pique é bastante rápido, embora muito mais lento que o PC, mas bastante rápido em relação ao humano, né? E isso aqui, esse programa, do jeito que está aqui, é o suficiente para que você veja o LED piscar. Só que não é suficiente se você quisesse fazer um relógio de 1 em 1 segundo. Se você tivesse que fazer de 1 em 1 segundo, você ainda precisaria repetir isso aqui 5 vezes. Ou seja, 1/5 de segundo vezes 5. Né? Isso aqui é próximo de 1/5 de segundo. Por isso que eu falei 1/5 de segundo. Ou seja, se você precisasse fazer um delay de 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, você precisaria usar
3 variáveis e não mais 2. O que faz com que o programa fique maior, né? Mas não muito mais complexo, basicamente a mesma coisa. Pessoal, só para finalizar, eu queria mostrar uma simulação para vocês. Eu acho que o amarelinho ali estava no lugar errado, eu acho. É? Não tá? Aqui? Não é o amarelo de baixo, não tem que... Os 2 ciclos não tem que estar no 21 aí? Go to loop. Acho que tem que Não tem não. Não tem não. Pelo seguinte, a ideia aqui é que isso aqui ainda é a maior parte do tempo. Uhum. Porque isso aqui executa uma vez. Isso aqui uma. Isso aqui 255. Esse aqui 255 vezes. Esse aqui 65 mil vezes. Esse também 65 mil vezes. Esse 255 vezes. Ou seja, isso aqui é a maior parte do tempo. Entendi. É por isso que está os 2 em amarelo. Não é importância. É porque a maior parte do tempo são essas 2 linhas. Então, a fórmula também é aproximada. Ela considera só essas 2 linhas como parte do programa, né? E isso chega nessa fórmula aproximada aqui. Está vendo? Até que tem aqui o aproximado, né? Aproximadamente, né? Entendi. E não dá para fazer tempo inteiro. Por exemplo, 1 segundo, certo? Não vai dar. Sempre vai ser aproximado. Não, realmente não. O que você pode fazer, se você precisar de 1 segundo exato, você pode chegar o mais próximo possível e fazer um outro delay para complementar. Então, você pode fazer um delay com 2 variáveis ou com 3, depois fazer um com 2, depois fazer um com 1 embaixo, para complementar o mais próximo possível. Teoricamente, você poderia fazer isso até ter 1 segundo exato, com precisão bastante grande, né? Mas eu concordo, se você só usar um delay simples de 2 variáveis, você nunca vai ter precisão absoluta, porque é uma multiplicação, né? E esses valores são inteiros, obrigatoriamente. Então, realmente, precisão absoluta não vai ter. É sempre uma coisa de precisão com velocidade de programação, né? Ou você faz bem feito e preciso, ou você faz rápido e impreciso. É meio típico isso, né? Então, lá no caso Aliás, como tudo na vida, né? A gente coloca assim, delay entre milissegundos, entre parênteses, sei lá, 3.000 para dar 3 segundos, aquilo é aproximado também. Não sei. Também não sei, porque eu nunca precisei de nada preciso. Eu não sei o quão próximo. Quando você, como eu falei, quando você programa em C, fazer uma mágica ali, né? Quando você programa em C, você abre mão de saber como é que ele está fazendo. Quando você programa em C, você compra o bolo pronto no supermercado. Como que ele fez, não importa. Só que funciona, né? Quando você programa em Assembly, você está fazendo o bolo na mão, desde o início, né? E aí você tem que ter a noção exatamente do que está sendo feito, né? Eu acredito que o delay do compilador seja bastante preciso, mas quão preciso, nunca precisei testar. Deve ser bem preciso. Ele deve fazer todas as contas possíveis para fazer o melhor possível, né? Pelo menos, até porque ele é pago, né? Se não for, vamos reclamar com o fabricante, que aí é sacanagem. Eu vou mostrar para vocês o Proteus com o LED. É a mesma coisa que a gente fez, só que eu botei um osciloscópio. Daqui a pouco vocês vão perceber o que o osciloscópio é super importante. O Proteus te permite que você faça o programa. Esse aqui está exatamente o programa Blink. Olha só, ó, acende, espera, apaga, espera. E aqui está o nosso delay com 2 variáveis, FF e FF, viu? Então, quando você der play aqui, ele vai compilar aqui, na verdade, não compilar, ele vai montar, já que isso aqui é assembly, né? Então, ele vai montar isso aqui e vai botar para funcionar. Se você notar, esse LED está ficando muito mais lento que 1/5 de segundo. Né? Todo mundo percebe isso? Está todo mundo vendo o Proteus? Esse vendo LED Proteus, tá... mas não tem nada piscando, não. Sério?
Acho que agora começou. Não clicou nada, não. Ah, isso deve ser alguma Aqui tá compressão de vídeo que deve estar fazendo. Não está vendo nada piscar? Agora começou a piscar rápido. Não, O meu Só tô. pra mim tá isso. ainda não. alguma outra tela de programa, não, né? Só foi isso. Só o Proteus. Sim, só para ter. Eu tô com uma ideia. Eu vou dar zoom, que eu acho que aí com o zoom ele vai ser obrigado a mostrar piscando. Sim, Tá dá piscando pra ver. agora? Tá piscando. A explicação simples por que não estava piscando antes. Agora? A explicação simples. O que você está vendo é uma compressão de vídeo. Compressão de vídeo comprime o vídeo e manda só as diferenças. Ele só manda para sua casa as diferenças do vídeo. Como o LED é uma diferença pequena, ele não manda. Quando eu dei zoom, o LED ficou grandão, agora ele vai ser obrigado a mandar. Ou seja, a compressão é bem pesada, a compressão que o Teams usa, né? Mas está lá. Tá vendo piscando? Tá vendo que ele não está piscando em 1/5 de segundo? Tá piscando lento, tá piscando quase 1 segundo, cara. Olha lá. Dá para ver? Mas o nosso programa usou, olha lá, 1/5 de segundo. E por que isso está acontecendo? Porque o Proteus não simula nada em tempo real. Ele simula mais lento que o tempo real. Isso é normal. Uma forma de ver é você usar um osciloscópio. Roda, e tem um lugar aqui que você vê o osciloscópio, espero que apareça. Tá aqui, olha lá. Com o osciloscópio você vê. Tá vendo que aqui são 4 quadradinhos? Quase 4 quadradinhos? Estão vendo o osciloscópio? 4 quadradinhos, tá vendo? Que tem o tempo de on. 4 vezes 50. 4 vezes 50 dá 200 mili. É mais ou menos o tempo que demora o nosso on, o LED ligado, né? Se você vier aqui, parar o programa, parar a simulação, vier aqui e reduzir esse valor aqui, ó. Vamos reduzir esse valor para... vamos botar... 7F. 7F é metade de FF, mais ou menos, né? O LED vai ficar mais rápido. Dá para ver que ele está piscando mais rápido. O LED está piscando mais rápido. E se você vier aqui, olha lá, o tempo agora são 2 quadradinhos. Onde está o tempo da escala temporal? Aqui, pequenininho, dá para ver? Pequenininho. 50 milissegundos. 50 milissegundos. Isso aqui é um osciloscópio de alguém que nunca precisou usar o osciloscópio, porque ele é horrível, absolutamente horrível. O pequenininho lá embaixo, muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Mas está aqui, 50 mili. Pode até aumentar aqui, ó, para poder fazer a conta mais precisa, né? O antigo era melhor, porque o antigo conseguia maximizar. Eu não me lembro se tem um jeito de fazer isso aqui, acho que não. O Proteus é uma ferramenta muito legal, mas não é tão legal quanto a gente fazer as nossas montagens na vida real, na prática, né? É muito mais legal se você pudesse, se a gente pudesse montar mesmo de verdade. Uma pena que vai ficar difícil fazer, pelo jeito vai ficar difícil fazer esse ano, né? Isso. Eu não consigo ver até o fim do ano um retorno legal dessa crise, né? Mas se vocês têm um Arduino, pelo menos, façam em casa os testes com Blink, LED, testa, aumenta a frequência, reduz a frequência. Não compra pique e gravador, porque vai ficar caro, só se você tiver muito tempo livre e grana disponível, mas compra um Arduino, pelo menos, e faz os testes na vida real, porque é muito mais legal que o Proteus e muito mais útil, né?
todos os programas que a gente tem feito aqui podem ser feitos para Arduino. Com pouquíssimas diferenças. Ainda mais se for em C, que é a mesma coisa. Né? Então, é um negócio que eu recomendo porque é bem legal, bem fácil de usar. Então, deixa eu fechar aqui. Pessoal, alguma dúvida de hoje? Aproveitar para fazer uma pergunta em relação ao Proteus. A gente vê esquema elétrico, né? Dá para fazer, já até brinquei um pouquinho com o Proteus. Existe a possibilidade de fazer um esquema elétrico profissional, tipo com aquela moldura de folha mesmo de desenho técnico no Proteus? Deve ter, né? Não sei. Você diz BNT? Sinceramente, isso. Nunca usei. Nunca usei isso, não. Eu acredito que sim. Que tenha, na pior das hipóteses, você colaria o circuito do Proteus em algum outro software para poder fazer a parte de ABNT, né? Porque mesmo os programas que faziam isso, né, mesmo os programas que faziam isso antigamente, não era ABNT, era uma cagada qualquer americana, né? Então, isso já era normal, já precisaria exportar para um outro programa, para poder, o AutoCAD, por exemplo, para poder fazer. Mas eu acho que ele faz algo parecido, com aquelas legendas e aquelas coisas para engenharia, né? Para registro, né? Sim, é igual o que vem em manual de serviço, né? Isso. Eu acho o Proteus feio, em termos de... Para fazer isso, eu acho feio. Eu já tentei usar o Proteus para fazer circuitos para prova, para gerar circuitos para prova, e ele é muito feio. Não é legal, não foi feito para ficar bonito. Eu estava usando um outro programa que servia para isso. Agora eu não vou lembrar o nome do programa. Como é que era o nome do programa? O Eagle também Eu usava um outro programa. Hã? O Eagle. O Eagle também... Também é feio. Para fazer um negócio bonito, para poder fazer a apresentação. O Eagle também é bem feio. Os símbolos são feios. O AutoCAD é legal. O AutoCAD tem uma curva de aprendizado. Ou seja, o AutoCAD é difícil de aprender, né? Cara, eu não vou lembrar qual programa que eu uso para fazer. Deixa para lá. Depois, quando eu lembrar, eu falo para vocês. Mas o AutoCAD tem que fazer tudo na mão, né? Você acaba ou fazendo na mão em algum software ou usando esse de formulário, que eu esqueci o nome. Forms, qualquer coisa, ele faz circuito elétrico. E o formato, o Eagle é mais bonito que o Proteus. Então, se você for usar algum dos dois, usa o Eagle para fazer mais apresentável, né? O objetivo do Proteus é simular e não fazer um negócio bem feito, bonitinho, né? Você vê que o pique é todo torto, mal pensado, mal diagramado, né? O objetivo não é design, o objetivo é a aplicação, né? Então, pessoal, mais alguma dúvida? Tá claro já. Obrigado, professor. Aqui está dizendo que está tendo um probleminha de rede. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, para mim não. Não. Para mim também não. Tranquilo, pessoal. Muito obrigado aí. Essa foi a nossa 5ª aula. Vou deixar aqui de gravar.